Bom dia, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula Educação Física Professor Niltinho. Espero que todos estejam bem, vocês e os familiares de vocês. Beleza? Quarto bimestre, vamos para outras práticas de lazer. Beleza? Vamos lá então. De vocês. E já vamos direto para o Saiba Mais. Em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, a delegação brasileira utilizava petecas no aquecimento dos atletas. E isso chamou tanto a atenção das outras delegações que atualmente esse esporte tipicamente brasileiro é praticado em diversos países, como Paraguai, Bolívia, Chile, Estados Unidos, Portugal, Holanda, França, Alemanha, Suíça, Estônia, Lituânia, Rússia, China e Japão. Ainda não há competições internacionais oficiais, mas existe um esforço dos órgãos responsáveis para que isso aconteça em breve. Pessoal, olha só, um esporte tipicamente brasileiro igual a capoeira e você não vê falar no Brasil. Olha o tanto de país que existe jogo de peteca e aqui no Brasil você não vê falar desse jogo tão legal. Para quem já jogou, para quem joga, é muito legal e queima muita caloria. É um jogo muito legal, muito gostoso de fazer. Então olha para vocês verem, tem mais de 20 países que tem o jogo de peteca, que é um esporte tipicamente brasileiro, e no Brasil não tem essa prática esportiva. Então pessoal, por isso que é Saiba Mais. Olha para vocês verem, é um jogo legal que você faz muita atividade, muito exercício. Você tem que ter habilidade, você tem que ter direção, você tem que ter força e tem que ter habilidade também para jogar a peteca de um lado para o outro. Beleza? Então, pessoal, para vocês notarem como é importante a participação desses jogos em outros países, e no Brasil a gente nem vê falar. Então, pessoal, é só vocês quiserem participar, quiserem montar uma equipe, a gente pode fazer um treinamento aí, ó, se a gente voltar o ano que vem. Aí vocês me lembram, aí a gente pode comprar, que tem vários tipos de peteca. E tem as petecas profissional que dá até pra gente jogar com raquete, tá? É muito legal, é muito gostoso. Tenho certeza que se vocês se interessar, vocês vão ver como tem que ter habilidade, tem que ter treinamento, tem que ter muita coisa para que possa acontecer isso. E eu acho que no Brasil a gente perde muito em não treinar essas atividades. Beleza? Como você viu até agora, assim como em outras práticas corporais, a peteca também passou por um processo de esportivização, com a elaboração de regras e competições oficiais. Mas lembre-se, o nosso interesse aqui é explorar como um jogo tradicional e como prática, que pode fazer parte dos momentos de lazer, reforçando o caráter lúdico da peteca. Nas aulas anteriores, você estudou que os esportes se caracterizam por regras fixas e têm como objetivo vitória. Por sua vez, os jogos são atividades lúdicas realizadas por um grupo de pessoas e cujas regras e espaços definidos podem ser alterados a qualquer tempo. Além disso, o objetivo pode ser a atividade em si, ou seja, nem sempre há um vencedor e um perdedor, pois a participação e a diversão são mais importantes do que o resultado. Os jogos fazem parte da nossa cultura há muitos séculos e podem ser classificados de diversas formas tradicionais e populares, transmitidos e transformados ao longo das gerações da nossa mesa de tabuleiro e eletrônicos. Então, pessoal, é um esporte. Esportivização, vocês sabem que é um esporte sem regra. Desportivização é o esporte com regra. Esporte com regra. Esportivização é um esporte sem regra. Por exemplo, na escola nós usamos mais a parte de esportivização, esportivizada, porque não há o objetivo de ser vitorioso, de uma vitória. Assim, na época da gincana, né, que a gente aí tem a disputa para ver quem foi o vencedor.
mas com um objetivo lúdico, divertido, com a participação de todos e para que a comunidade ou as entidades filantrópicas possam receber aquelas as arrecadações que as equipes na gincana conseguiu. Exemplos alimentos não perecíveis, agasalho, cobertores. Então tudo isso é arrecadado durante estas competições na parte comunitária da escola. Essa é a parte esportivizada. As partes desportivizadas é quando o atleta tem as regras, tem as regras oficiais, os regulamentos, e tem que ser cumprido ou é desclassificado, Então, para isso, eles pedem para que nós, professores, use a peteca na parte esportivizada, para a gente fazer com que esse esporte seja praticado em momentos de diversão, em momentos de alegria, em momentos de brincadeira e em momentos de lazer para o nosso dia a dia. Momentos prazerosos aí para a gente queimar a caloria e ao mesmo tempo estar fazendo uma competição ou um esporte que a gente possa divertir e sentir prazer em estar disputando ou praticando esse esporte com a peteca. Para frente, então é isso aí que eu vou passar para vocês, as regras básicas da peteca que o autor do Positivo passa para a gente. Você já teve o prazer, ou se vocês não tiveram, eu vou mostrar para vocês a peteca aqui da nossa escola. É diferente desta, tá? Esta já é mais oficial para jogos que a gente possa fazer aí algum festival. É uma peteca mais macia. A nossa, infelizmente, ela machuca um pouco a mão, dói um pouco a mão, mas a peteca, essa daí, ela é muito prazerosa de se jogar com ela. Como já estudamos anteriormente, antes de transformar qualquer prática corporal, devemos conhecê-la. Ou seja, é preciso saber as regras do esporte para poder compreender sua dinâmica e, com base nisso, adaptá-lo aos nossos interesses nos momentos de lazer. Por isso, agora vamos estudar algumas regras básicas da peteca praticada como esporte. Então, como esporte já é desportivizada. Por quê? Esporte, ela está dentro de regra. Aí tem as regras básicas, que nós vamos ver aqui no decorrer do slide, mas ela é desportivizada, certo? Porque é um esporte com regra, beleza? Espero que vocês estejam entendendo essas duas nomenclaturas aí, esportivizada e desportivizada. Esportivizada, vocês põem na cabeça que é um esporte sem regras, não sem regras totalmente, mas algumas regras adaptadas pelo professor de educação física. Desportivizada já é regras oficiais, regras que está no regulamento de uma federação ou de uma liga ou de uma confederação. Então tem essas regras, aí já é desportivizada, beleza? Primeiro, a rede deve ser instalada à altura de 2,43 m para jogos da categoria masculina e na altura de 2,24 m para a equipe feminina, para a categoria feminina. Então aí, por exemplo, aqui na escola aqui já estão citando profissionais, certo? Estão citando jogo desportivizado, que já tem as regras oficiais aí da altura. Mas geralmente a gente põe a rede um pouco mais baixa, ou às vezes mais alta é difícil a gente colocar, nós professores de educação física. Mas a gente explica, que nem eu estou explicando para vocês, que a altura oficial é 2,43 m para o masculino e 2,24 m para o feminino. 2. A equipe de arbitragem é composta de um árbitro principal e um árbitro auxiliar, certo? Então são dois árbitros, um árbitro principal e um auxiliar. As competições são disputadas por duplas ou de forma individual. Então é 2 de um lado e 2 do outro, é dupla. Individual, um de cada lado. A partida é disputada nos sistemas de pontos direto, com tie-break. A equipe que saca tem 20 segundos para conquistar o ponto em disputa. Isso é oficial, viu, pessoal? Isso é oficial, isso não é a parte nossa escolar. Para a parte nossa escolar,
a hora que fazer o ponto tá feito, né? E aí é uma esportivização, beleza? Se a equipe que sacou não concretizar o ponto em 20 segundos, será contado ponto para a equipe adversária. Então nós, aqui na âmbito escolar, nós vamos jogar para lá e para cá até cair. Aí marca o ponto para aquele que conseguiu colocar a peteca no chão. No oficial ele tem 20 segundos. Se ele não conseguir, aí a contagem do ponto já passa para o adversário, certo? Aí a partida é realizada em melhor de 3 sets, sendo vencedora a equipe que ganhar 2 sets. É óbvio, né? Os 2 primeiros sets acabam quando uma das equipes atingir 25 pontos, com uma diferença de no mínimo 2 pontos. Nós já poderíamos fazer, como tem muita gente e só pode participar do jogo, 4 se for disputa em dupla e 2 se for disputa individual. E a gente tem uma quantidade grande de aluno, aí a gente diminui o tempo. Em vez de ser 25 pontos, seria 5, 10 pontos, né, para todo mundo participar, certo? O terceiro set, se necessário, em vez da gente pôr 3 sets, a gente põe 2 ou um set só para o perdedor sai e o ganhador continua. Isso é alguns improvisos para que todo mundo possa participar dessas atividades. O terceiro set é necessário que termina quando uma das equipes fizer 15 pontos, também com 2 pontos de diferença. Por exemplo, se tiver 13, o outro fazer 15, fez o ponto. Se você tiver 14, a hora que fazer 15, não acaba o jogo. Tem que fazer 16, e aí dá diferença. 14 para 16 são 2 pontos de diferença. No saque, que coloca a peteca em jogo, o objeto deve ser batido com uma das mãos e arremessado por cima da rede para o campo adversário. A cada jogada, a peteca só pode ser batida com uma das mãos, uma vez e por um único atleta. Na imagem vê petecas tradicionais. Então, pessoal, essas regras são simples e básicas. Não tem muita coisa que mudar, mesmo sendo oficiais. Mas a gente muda aí o tempo, que é o set, né, que em vez de ser 3 sets não tem jeito de mudar, mas aí a gente, em vez de colocar 25, a gente coloca 5, 3 sets de 5. O time que fazer 2 sets primeiro seja campeão, ou seja, o vencedor. E aí entra outra equipe e a gente vai assim. Ou pode também a gente mudar, em vez de ser 2, a gente coloca um trio, coloca um quarteto, um quinteto, 5 pessoas, né? Mas aí depende de cada um e depende do dia, depende da hora que a gente vai se organizando e improvisando qualquer prática corporal dentro da escola. E com isso todos possam participar. O habilidoso, o menos habilidoso, então tudo isso é importante para o desenvolvimento escolar na educação física. Beleza? Está na página 6 da apostila de vocês aí. 1936, o alemão Karl-Heinz, ele eu não sei pronunciar, pessoal, o nome desse professor não. Alemão, eu mal falo o nosso português aqui, né? Mas vamos lá, desculpa aí. Professor também, olha para vocês verem. Professor de educação física, esteve no Brasil. Ao passear pela praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele viu pessoas jogando peteca recreativamente, o que eu comentei com vocês no slide anterior. Ao retornar à Alemanha, criou um novo esporte que chamou Indiaca. O nome é uma junção das palavras indígenas e peteca, que basicamente se trata de um jogo de peteca, mas com algumas semelhanças com o vôlei. Por exemplo, há 5 jogadores, o que eu falei para vocês anteriormente. Esse alemão já montou esse novo jogo no país dele com 5 jogadores em quadra, e é permitido dar até 3 toques na peteca antes de enviá-la para o campo do adversário. Lembre-se, no jogo de peteca brasileiro só é permitido um toque. Então aí, o alemão já criou uma forma diferente de jogar
no seu país usando a nossa peteca, que não é não é praticado no nosso país de origem, que é um esporte basicamente brasileiro. Então, para vocês verem como os países estão mais evoluídos do que a gente. Nós temos o produto, nós temos a matéria-prima, nós temos tudo, mas nós não conseguimos divulgar alguns jogos prazerosos em função do futebol. Porque hoje no Brasil só se fala de futebol, né? Até o vôlei, que estava tendo uma ascensão, estava tendo uma aceitação melhor na mídia, hoje também vocês não vê falar tanto. Porque é a mídia que manda e que faz tudo acontecer em determinados países, principalmente como o brasileiro, que paga aí bilhões para um jogador de 18 anos, né? Então tudo isso aí atrapalha os outros esportes a aparecer. Então o alemão já veio aqui passeando, ele só de observar ele já criou um jogo no país dele, que usa 5 atletas na quadra e permite dar 3 toques, como no vôlei, né, para ajeitar a peteca da melhor forma, para tentar superar o campo adversário. E nós aqui só é permitido um toque. Olha como nós estamos para trás em relação a essas criatividades com o nosso próprio esporte, com o nosso próprio material que a gente tem aí, que é a peteca, certo? Não sei se vocês que estão me ouvindo teve o prazer de vivenciar o jogo de peteca, mas é um jogo muito prazeroso. Se vocês não tiveram, procura aí, reúnem com os amigos e tenta fazer uma brincadeira. No começo vai ser um pouco difícil por falta de conhecimento, mas depois, a hora que pegar o jeito, vocês vão ver que é muito prazeroso e é um jogo que queima muita caloria aí para quem está fazendo uma dieta. Eu recomendo e é excepcional. Aí dá para participar o gordinho, o magrelo, o pretinho, o branquinho, dá para participar todo mundo de qualquer, não tem jeito. O idoso, o papai, a mamãe, o titi, até o cachorrinho consegue fazer, jogar peteca, certo? Brincadeiras à parte, mas é isso aí. Agora presta atenção, viu que eu comentei no slide anterior o tanto de país que tem esse jogo? Agora, já com a criação desse jogo pelo alemão, olha só agora, no ano de 2000 foi criada a Associação Internacional de Indiaca, Internacional Indiaca Association, que promove campeonatos mundiais da modalidade. Atualmente, a IIA tem 8 federações filiadas. A Estônia tem uma federação, a Alemanha, a Itália, o Japão, a Coreia do Sul, a Eslováquia, Luxemburgo e a Suíça. E o Brasil está fora, né? Então, pessoal, enquanto existir só futebol, infelizmente não estou contra o futebol. Eu só acho que todos os esportes deveriam ter as suas oportunidades de crescimento pela mídia, porque a mídia é que dita as regras do esporte, de tudo, dos cantores, de tudo isso, certo? Vamos para frente. Isso aí está na página 7 de vocês, em Saiba Mais, tá? Vamos para frente. Bumerangue. Agora você vai conhecer o bumerangue. Essa prática é muito comum e tem grande quantidade de adeptos, principalmente na Austrália. Mas há competidores e pessoas que praticam como recreação em vários países do mundo. E nunca o pessoal fala do Brasil, né? Mas o bumerangue é um objeto que você joga, lança ele, né, no espaço, e praticamente ele volta para você, certo? Mas tem que ter uma habilidade e tal. E a gente vai falar aqui um pouco da história do bumerangue e vamos ver se fala o que eu realmente penso do bumerangue. O registro arqueológico mais antigo do bumerangue foi encontrado na Polônia. Trata-se de um objeto que data de 23 mil anos aproximadamente e que foi feito a partir de uma presa de mutantes. Há também outros registros históricos que foram encontrados em diversos países da Europa, no Egito e também no Brasil. Falou do Brasil? Pessoal, vocês acham que não fala alguma coisa? Fala. No entanto,
é na Austrália que se encontra a maior quantidade de achados arqueológicos de bumerangues, grande parte deles dotados de aproximadamente 9.000 anos. A explicação para isso é que os povos aborígenes australianos usavam bumerangues para várias funções: diversão, que hoje ainda usa, a maioria das pessoas usam muito isso para diversão, instrumento de percussão, que é música, tá? Percussão para música, cortes de vegetais, que ele parece uma foice, né? Ele é como se fosse um V, parece uma foice. Então, cortar vegetais, eles usavam como uma faca, cavar a terra, que ele é forte, resistente, golpear a água durante as atividades de pesca e com algumas adaptações até mesmo para a caça. Então você pode molar ele se ele for feito de ferro, né? E com isso também caçar, certo? Então o bumerangue é isso aí, é um aparelho muito antigo e que na Austrália é o lugar que mais tem algumas coisas históricas na arqueologia daquele país. Beleza? Vamos lá para frente, pessoal. Porque aí já está em 1900, a partir do ano de 1700, né? 900 não, tô querendo inovar aí. Em 1788, a Austrália passou a ser colonizada pela Inglaterra. 1788. A Austrália passou a ser colonizada pela Inglaterra. Imagina se eu der uma pergunta para vocês: em que ano a Austrália foi colonizada pela Inglaterra? E se vocês errarem. E foi esse contato que fez com que os ingleses conhecessem a prática do bumerangue e a levassem à Europa. O sucesso na Europa foi tanto que o bumerangue passou a ser praticado como uma atividade de lazer por muitas pessoas. À medida que o tempo foi passando, a quantidade de adeptos dessa prática foi crescendo também. E já na décadas de 1960 e 1970 foi preciso criar federações para padronizar as regras. Então aí ele já passou de esportivizado para desportivizado. Por quê? Eles padronizaram algumas regras que teriam que ser seguidas dentro das federações ou dentro daqueles clubes que estavam federados. Eles tinham que seguir as regras que a federação padronizou. Ou seja, o bumerangue, assim como outras práticas que você viu aqui, também passou por um processo de, acabei de falar, esportivização. Aqui na imagem você vê um homem do clã aborígene Yagambé, povo antigo da Austrália, segurando um par de bumerangues durante uma apresentação cultural. Atualmente existem vários tipos de bumerangue fabricados com diversos materiais, como madeira e plástico de PVC, entre outros. Alguns deles servem para competições e outros são destinados especificamente à recreação. Os mais conhecidos são os de duas pontas, mas há modelos de 3 pontas, de 4 e até de 5 pontas. Então, pessoal, hoje, desculpa, a gente percebe que o esporte, todos os movimentos que nós fazemos possa ser um esporte, né? Eu tive já um bumerangue, mas infelizmente ele jogava e não voltava não, ele ficava lá. Então, pessoal, tem que ter alguma habilidade para jogar ele, certo? E também servia como arma para os guerreiros, para as pessoas que lutavam, né? Então usava muito esse bumerangue, como não está aí na apostila de vocês, mas usavam muito também para lutas aí de defesa pessoal, beleza? Então, pessoal, é isso que a gente tem que passar para vocês, que vocês possam conhecer os esportes existentes no nosso país. E a apostila do positivo, ela vem trazendo durante o nosso ano tudo isso, vem trazendo qualidade de vida, vem trazendo basquete, futsal, atletismo, capoeira, vôlei, handball, um monte de atividade, um monte de esporte que a gente praticamente não conhece e passa a conhecer através dos conteúdos da apostila do positivo. Então ainda tem a peteca, tem o bumerangue que a gente está falando agora,
tem o futebol paralímpico para deficientes. Então tem todo um conteúdo que a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer esses conteúdos. Não quer dizer que nós vamos praticá-los, que nós vamos usar isso aí para o nosso dia a dia. Mas muitas coisas a gente pode aproveitar. Por exemplo, qualidade de vida. Nós temos aí inúmeras ideias para que nós possamos ser aí os cidadãos com qualidade de vida, com hábitos saudáveis, e que a gente possa ser bem dinâmico aí, bem ativo nos exercícios físicos. É só a gente pegar as apostilas dos nossos bimestres aí para nós percebermos o tanto que o positivo se preocupa com a qualidade de vida dos alunos, a qualidade de vida de todos os alunos, com a prática de exercícios físicos, tanto com esportivização sem regra, quanto dentro da regra com as desportivização, e atletas de alto rendimento e alunos com vivências improvisadas, vivências improvisadas para a escola, para que todos possam praticar essas atividades aí, esses exercícios, e ter uma vida saudável, né? Isso está na página 8 da apostila. Muito obrigado a todos. Espero que tenha passado para vocês aí alguns conteúdos e que vocês possam tirar aproveito desses conhecimentos que nós estamos levando até vocês aí através do canal do Liceu Paulo Freire AD. Abraço a todos, acredite no poder transformador da educação. O próximo ano vocês já vão estar no primeiro ano do ensino médio, e espero que vocês aí subam esse degrau com muita garra, muita disposição, e nós estaremos juntos aí para superar essas dificuldades que o próximo ano vai passar para nós. Mas acho que o próximo ano a gente vai estar junto aí nas quadras, fazendo as práticas, né, que nós não fizemos esse ano, e vamos nos divertir e aprender cada vez mais. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até